Olá, sabe, seja no trabalho, com os amigos, até mesmo na internet, todo mundo passa por aqueles momentos em que, poxa, ceder parece o caminho mais simples, né? Mas como é que a gente se mantém fiel ao que acredita quando a pressão aperta de verdade? Nesta análise, a gente vai desvendar um modelo de resiliência que vem de uma sabedoria antiga pensada exatamente para essas horas. Vamos lá. E a pergunta é essa aí, no fundo. O dilema que acaba definindo quem a gente é quando as coisas ficam, digamos, complicadas. É uma escolha clara entre o caminho da conveniência e o da convicção. E a história que a gente vai ver hoje começa justamente nessa encruzilhada. Para a gente entender essa escolha na prática, vamos mergulhar numa história real. Um caso bem extremo de alguém que encarou essa decisão de um jeito que, olha, a maioria de nós nunca vai precisar, mas que com certeza tem muito a nos ensinar. Imagina só a cena, ser tirado à força de casa, da sua cultura, e ser jogado bem no centro do poder de um império conquistador. A pressão para se adaptar, para abandonar tudo que é familiar, deve ter sido imensa. Pois é, esse era o mundo de Daniel. E o primeiro grande teste não veio como uma ameaça, mas sim como um privilégio. Ofereceram para ele o que havia de melhor na mesa do rei. Aceitar significava se conformar, ter conforto. Já recusar, recusar era um risco gigantesco. E Daniel tomou a sua decisão. O ponto-chave aqui é o seguinte: a escolha dele não era só sobre comida, entende? Era sobre identidade. Ele seria moldado pela Babilônia ou ia se manter fiel às suas convicções, mesmo que isso pudesse custar absolutamente tudo. A decisão de Daniel não foi um ato de teimosia, sabe? Ela está enraizada num princípio muito profundo sobre como lidar com a pressão. Então vamos explorar que princípio é esse e o que essa sabedoria antiga tem a nos dizer sobre integridade. Essa citação de Provérbios é como uma lente para a gente entender esses dois caminhos. E perceba que a diferença não é entre ser fraco ou forte, mas sim entre ter reverência e endurecer o coração. São duas mentalidades completamente diferentes para lidar com as situações. O caminho reverente que foi o de Daniel é um caminho de cautela, de consciência, aberto à sabedoria. Já o coração endurecido, esse é teimoso, imprudente. É se fechar para o aprendizado e caminhar direto para o problema. Daniel escolheu o primeiro caminho, mesmo parecendo mais difícil ali no curto prazo. E isso leva a gente para uma pergunta meio desconfortável. O caminho de Daniel parecia mais difícil, mais arriscado. E se fazer a coisa certa, na verdade, trouxer dificuldade? Vamos explorar essa ideia, que é bem desafiadora, de sofrer por fazer o bem. O que me chama muito a atenção aqui é essa reformulação radical da ideia de sofrimento. A passagem de Pedro meio que sugere que, se o sofrimento for inevitável, é qualitativamente melhor que ele venha como resultado de se estar fazendo o bem. Não é um chamado para sair procurando o sofrimento, de jeito nenhum, mas sim para não ter medo das consequências de se fazer a coisa certa. E esse não tem nada a ver com ser passivo. Muito pelo contrário, é um chamado para ação. Exige que a pessoa se recuse a pagar o mal com o mal, que busque ativamente a paz e, o que é crucial, esteja sempre pronta para explicar o porquê das suas convicções, mantendo a consciência tranquila. É uma pergunta justa. Se fazer o bem pode levar a dificuldades, qual é o sentido disso tudo? Para que passar por isso? A resposta nos leva a um entendimento bem mais profundo do propósito que a adversidade pode ter. E a resposta para essa pergunta muda completamente a nossa perspectiva. E se a dificuldade não for só um obstáculo a ser evitado, mas sim uma ferramenta de crescimento? Vamos ver como a adversidade pode, sim, ter um propósito. Olha só que declaração surpreendente do salmista. Ele não diz que gostou da aflição, mas que ela foi boa para ele. Por quê? Porque ela foi uma professora. A dificuldade forçou ele a aprender, a se alinhar de uma forma mais profunda com seus princípios. Então, dentro dessa lógica, a aflição não é vista como um castigo, de jeito nenhum. Ela é um catalisador. É aquele processo que refina a convicção e a transforma em sabedoria de verdade, sabedoria prática. Isso nos traz de volta para a história de Daniel. Qual foi o resultado daquela recusa dele? Depois de um tempo de teste com uma dieta simples, ele e seus amigos não só sobreviveram, como prosperaram. Eles estavam visivelmente mais saudáveis e com a mente mais afiada do que todos os que escolheram o caminho fácil da conformidade. A dificuldade que eles mesmos se impuseram foi de fato boa para eles. Então, como é que a gente junta tudo isso? A história de Daniel, a sabedoria lá de Provérbios e essa perspectiva sobre o sofrimento, tudo isso se encaixa e forma um modelo bem prático. Vamos dar uma olhada em como essa estrutura de resiliência funciona. A estrutura é bem direta, na verdade.
Tudo começa com a definição das convicções antes da pressão chegar, assim como Daniel fez. Depois vem a ação, alinhando as escolhas do dia a dia com esses princípios. O passo crucial, talvez o mais difícil, é ressignificar as dificuldades, não como derrotas, mas como chances de aprender. E por fim, vem a confiança no processo, de que esse caminho, mesmo sendo mais duro, leva a um crescimento e a um resultado mais forte. O resultado, a longo prazo para Daniel, foi simplesmente extraordinário. Aquela firmeza inicial numa questão que parecia pequena, como a comida, construiu para ele uma reputação de integridade e sabedoria. E isso acabou o colocando numa posição para resolver crises gigantescas do reino, ganhando o respeito do rei mais poderoso do mundo. E assim, essa nossa análise termina com uma pergunta que fica no ar. A história de Daniel e a sabedoria que a gente explorou sugerem que a verdadeira força não está em evitar a pressão, mas em ter um modelo claro para enfrentá-la, transformando cada teste em um testemunho das nossas próprias convicções. Obrigado por me acompanhar nesta reflexão.